1. Que é membresia da igreja? Muitas pessoas são favoráveis a uma igreja mais orgânica e menos institucional. Todo organismo vivo, porém, possui uma organização. Desde a parede celular, a casca de uma árvore até nossa pele, estruturas que impedem o que é ruim de entrar e permitem o que é bom têm sustentado a vida debaixo do plano do Criador. A organização existe para proteger e promover a vida do organismo. Muitos enxergam a membresia formal da igreja como uma estrutura arcaica e impessoal, e, se abusada, pode ser. A membresia, porém, é uma expressão da realidade espiritual que temos em Cristo e uma manifestação concreta do nosso amor pelos nossos irmãos, como bem coloca o pastor Mark Dever. Como um templo possui tijolos, um rebanho, ovelhas, uma vinha, ramos, e um corpo, membros. Em um sentido, ser membro da igreja começa quando Cristo nos salva e nos torna membros de seu corpo. Contudo, essa obra tem de expressar-se em uma igreja local. Nesse sentido, a membresia da igreja começa quando nos comprometemos com um corpo específico. Ser um cristão significa estar unido a uma igreja. Dever, 2015, página 121. Mas então, o que é membresia da igreja? Em Atos 2 temos o Pentecostes e a primeira pregação após a descida do Espírito. O começo do cumprimento da grande comissão. E Lucas nos dá um resumo interessante sobre a vida da igreja nos versículos 41 e 42. O versículo 41 nos apresenta o processo de membresia. Aqueles que aceitaram a palavra, arrependeram-se e creram na pregação do Evangelho, foram batizados, professaram publicamente a fé. E isso marcou o acréscimo à igreja, ou seja, a igreja deve admitir em sua membresia aqueles que receberam a Cristo e o sinal de entrada da nova aliança. É importante ressaltar que o batismo possui um aspecto inicial e comunitário. Inicial, pois deve ser realizado próximo à conversão e porque é necessário para a membresia e para a participação na ceia. Comunitário, pois Paulo diz que todos nós fomos batizados em um só corpo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Ou seja, o batismo que simboliza nossa união com Cristo também simboliza nossa união com o corpo de Cristo. O versículo 42 nos apresenta o viver da membresia. Aqueles que foram acrescentados viviam de forma diferenciada dentro da cerca da membresia. Eles se devotavam perseverantemente na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ali havia um campo verdejante de vida cristã. O texto diz partir do pão, provavelmente apontando para a celebração da ceia. É importante ressaltar que a ceia possui um aspecto contínuo e comunitário. Contínuo, pois ela não é celebrada só uma vez, mas é repetida periodicamente na vida da igreja. Comunitário, pois Paulo diz que somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 16 e 17. Ou seja, a ceia que simboliza nossa união com Cristo também simboliza nossa união com o corpo de Cristo. Repare então que a entrada na membresia e a vida da igreja são reguladas pelas duas ordenanças dadas por Cristo. Não devemos pensar no batismo e na ceia como algo individualista, mas como algo que possui tanto aspectos pessoais quanto comunitários, que são demonstrados visivelmente ao participarmos da ordenança que é realizada ou dada a nós por outros. Alguém nos batiza e alguém nos serve o pão. Isso significa que a igreja também proclama algo ao batizar e ao servir a ceia. Ela afirma reconhecer naquela pessoa alguém que recebeu a Cristo.
Assim, um membro da igreja é uma pessoa reconhecida oficialmente e publicamente como um cristão diante das nações. Lehman, 2016, página 32. A igreja recebeu a autoridade de Jesus para analisar a vida e a profissão de fé de uma pessoa e emitir um veredito em nome dos céus. Mateus capítulo 18, versículos de 15 a 20, batizando em nome do Deus Trino aqueles que se tornaram discípulos do Messias, ressurreto. Mateus capítulo 28, versículos de 18 a 20. Assim como uma embaixada não torna alguém um cidadão, mas reconhece quem pertence à nação, a igreja não torna alguém um cristão. O Espírito faz isso, mas reconhece aqueles que aceitaram o Evangelho por meio do batismo. Lehman, 2016, página 32. Ela declara local e visivelmente, no tempo e no espaço, o que cremos ser verdadeiro, universal e invisivelmente. Lehman, 2019, página 170. Então, que é a membresia de igreja? Jonathan Leeman define da seguinte forma: a membresia da igreja é 1. Uma aliança de união entre uma igreja específica e um crente. Uma aliança que consiste 2. Na confirmação que a igreja faz da profissão de fé no Evangelho por parte do crente. 3. Na promessa da igreja de oferecer supervisão ao crente. E 4. Na promessa do crente de se reunir com a igreja e de se submeter à sua supervisão. Lehman, 2013, página 266.